Boa tarde a todas e a todos. Saudar a Valdete pela brilhante manifestação, uma fala que nos faz ter coragem e vislumbrar a possibilidade de se contrapor a tudo isso que está sendo proposto, está sendo, pelo menos estão tentando nos empurrar goela abaixo. Saudar a todos aqui, na pessoa do Dr. Paulo, Dr. Arion. Difícil daria, né? Tentar salvar o capitalismo dele próprio, né? Mas talvez essa seja a nossa missão, essa é a nossa meta para esses próximos meses, para esses próximos anos. Eu tenho pensado que o golpe... Pode falar golpe, doutora Marlene? Pode. O golpe ou o impeachment de 2016, a meu ver, ele abre uma janela de oportunidades, né? E temos aí PEC do teto, PEC da Previdência, reforma trabalhista. Entretanto, eu quero crer que essa turma está indo com muita sede ao pote. Né? Talvez receosos do pouco tempo que tem, estão atuando de forma a desestabilizar, a destruir um modelo de proteção social que levou décadas para ser construído e consolidado, e no final das contas é o que acaba por justificar, legitimar a venda, a comercialização da força de trabalho. Professora Giovanni Alves, hoje pela manhã, no finalzinho da sua fala, ele trouxe uma questão que é a questão central da minha manifestação. Ele nos lembra a importância de não esquecermos da persistência, ou seja, da existência ainda do conflito de classes, que talvez seja uma das chaves para que a gente possa compreender o momento que estamos passando. Né? E a partir dessa demonstração, dessa concepção, eu trago algo aqui muito breve. Espero não cansá-los tanto, mas entendo que é de absoluta importância para que possamos não só nos dar conta do que está passando e também, eventualmente, vislumbrar estratégias, ferramentas de contraposição. O surgimento da sociedade salarial, ou seja, dos novos trabalhadores, formadas por pessoas mais qualificadas e com melhores salários, apresenta-se como um modelo que pretende suceder à classe operária. Pode-se sustentar, inclusive, que o aburguesamento dos trabalhadores, notadamente pelas melhores condições, e o reconhecimento de direitos sociais acabaria por superar o conflito de classes, tendo em vista a ideia de uma possível ascensão social. Definitivamente, tal discurso é mera retórica, ao passo que pretende dissolver a classe trabalhadora, ou seja, em sua condição operária, com o intuito de, não de forma científica, mas sim de forma eminentemente política, e daí porque retórica, afastar a existência do conflito de classes. Essa ideia da ausência do conflito de classes, por exemplo, contribui para a dificuldade de se estabelecer a subordinação jurídica em determinadas profissões supostamente mais qualificadas, dentre as quais destaco advogados e médicos. Semelhantemente, no caso do Uber e dos salões de beleza, a suposta ausência da figura do capitalista, detentor dos meios de produção, dificulta a aplicação da legislação social trabalhista. Não obstante, como é possível aceitar que trabalhadores arbitrariamente classificados como empreendedores ou autônomos possam ser suprimidos, né? Ou seja, não sejam titulares de direitos sociais? Não seria um retrocesso?
Classificá-los como capitalistas proprietários dos meios de produção é um duro golpe sobre a classe trabalhadora. Principalmente aqueles trabalhadores que não se reconhecem como tais, pois acreditam que, ao assumir os riscos da atividade econômica, estariam se libertando de toda e qualquer amarra que supostamente decorre do contrato de emprego. Da mesma forma, sustenta-se que a mobilidade, ou a suposta mobilidade social, seria a causa do desaparecimento do conflito de classes. Diante de uma suposta igualdade de oportunidades, ou seja, são todos formalmente iguais, não haveria mais o conflito entre trabalhadores e empregadores, do que resultaria a ideia de que eles possam, a partir de então, negociar igualmente, frente a frente, a partir das mesmas condições. Diferentemente, ao se aceitar a premissa do antagonismo entre classes, será possível constatar um sistema pendular neste conflito. Nesse momento, conclui-se que o pêndulo está para o lado da classe detentora dos meios de produção, dos capitalistas. Diferentemente do que ocorreu na Europa ocidental após a Segunda Guerra, ou no Brasil, por que não, entre os anos de 2003 e 2014, notadamente por conta da ampliação do sistema de proteção social, onde se apurou em que um grande número de trabalhadores passou a integrar o mercado formal de trabalho, seja por conta das condições favoráveis ao crescimento econômico, seja pela postura governamental mais efetiva no que tange à consolidação dos direitos sociais. Atualmente, contudo, o quadro não é tão favorável. Além da crise econômica, fruto de vários fatores, as reformas propostas por um governo que padece de legitimidade poderão resultar na substituição dos empregos vigentes por empregos precários. Consequência da terceirização e da implosão das garantias sociais mediante a reforma trabalhista e reforma previdenciária. Estou convencido que as injustiças sociais revelam o conflito de classe, do que resulta o afloramento, espero, do espírito de solidariedade capaz de permitir a atuação coletiva que se contrapõe às reformas propostas. Uma greve geral, como aquela que ocorreu no último dia 28, seria impensável em um governo que prima pela efetividade dos direitos sociais. Ao contrário, quando se vislumbra a imposição de pautas de austeridade sem a devida discussão com a sociedade, a resposta é a indignação, que se manifesta pelo protesto em suas várias dimensões, inclusive com a queima de pneus. O neoliberalismo, enquanto a nova razão do mundo, e aqui eu faço menção a Dardot e Laval, atua em face do Estado, da empresa e dos indivíduos. O Estado incorpora os princípios do mercado, notadamente a concorrência e a eficiência. O cidadão deixa de ser considerado titular de direitos e passa à condição de mero consumidor. O administrador público incorpora o papel de gestor, capaz de oferecer serviços de qualidade com o menor custo possível. Cidade linda. A privatização e a terceirização passam a ser comuns neste modelo. A previdência deixa de ser social para ser privada. Os servidores públicos e os agentes políticos são convocados a contratar planos de previdência complementar, comercializados por bancos e instituições privadas. Pode-se, inclusive, especular o fim ou a diminuição do papel do Estado enquanto protagonista na manutenção da ordem social e dos direitos sociais. 2. Quanto às empresas, o modelo neoliberal, dentre outros aspectos, atua na organização do capital em rede, somada à filosofia do empreendedor, que transforma antigos assalariados em pequenos e médios empresários, os quais, ainda que desprovidos dos meios de produção, eles não são capitalistas, como eventualmente acham que sejam. Inserem-se em um mercado altamente competitivo, cujos parâmetros das relações contratuais são definidos pelas empresas que estão no topo dessa cadeia de produção. E por que não dessa cadeia alimentar?
Esses empreendedores, integrantes da classe média, incorporam a ideologia da classe dominante. Defendem com todas as suas forças os princípios neoliberais da livre concorrência e da redução dos direitos sociais, próprios dessa pauta da austeridade. Premidos por um processo de concorrência desigual, em um modelo que os condena a não acumular capital, muitas vezes acabam sucumbindo, resultando em externalidades, das quais posso destacar as demandas perante a Justiça do Trabalho. O ódio e o rancor frente aos direitos sociais acaba sendo inevitável. Engrossa-se, portanto, o coro da defesa da flexibilização dos direitos trabalhistas e da extinção da Previdência Social, como se essas fossem as soluções para as mazelas do modelo capitalista. 3. Finalmente, quanto ao indivíduo, esse modelo, essa nova ordem, passa a agir o indivíduo como se também fosse uma empresa, desprovido de qualquer espírito de solidariedade, pois acredita que a competição infinita é o único caminho para a sua sobrevivência. A racionalidade neoliberal, acometida por grande arrogância, pressupõe-se o suficiente para incutir sobre as pessoas sua ideologia da empresa e da concorrência enquanto processo natural. O direito do trabalho, nesse contexto, deixa de ser útil. E aqui eu faço menção a uma visão utilitarista, benthamiana, acreditando-se que os princípios neoliberais serão capazes de garantir a ordem social e ocultar definitivamente o conflito de classes que persiste, mas não é percebido pelos trabalhadores que aceitam a incumbência de enfrentar o capital de peito aberto. Miliband sustenta que a redução do Estado ocorre apenas na efetividade dos direitos sociais. Não obstante, nesse modelo neoliberal, prossegue de forma consistente na manutenção da ordem e no controle, por exemplo, a movimentos sociais que sustentam bandeiras contra-majoritárias. Como sustentou Bourdieu, o Estado social é sucedido pelo Estado policial, de natureza repressora. Os interditos proibitórios são uma clara demonstração dessa construção. Em todo caso, a modificação da legislação trabalhista, nos termos propostos pelo atual PLC 38/2017, depende da atuação dos elementos estatais para sua plena efetivação. Referido projeto de lei apresenta-se como iniciativa encabeçada por um governo impopular e carente de legitimidade, destacando-se que a manifestação do parlamento está descolada dos anseios majoritários da população, formada essa, em grande parte, por trabalhadores. Vislumbra-se certa preocupação de alguns parlamentares com a curta janela que se abre após a ruptura institucional de 2016, cujo conteúdo apresenta grandes possibilidades para a implantação de um projeto que atende exclusivamente aos interesses das empresas e do capital financeiro. A proposta em trâmite, equivocadamente, parte da premissa de que trabalhadores, sindicatos e empregadores podem negociar em pé de igualdade, pois atribui a trabalhadores e sindicatos a possibilidade de dispor livremente de direitos em relação jurídica que supostamente proporcionaria trocas iguais. A pretensão de estabelecer a prevalência do negociado sobre o legislado atribui aos sindicatos um protagonismo que muitas vezes as entidades não serão capazes de assumir. E faço uma ressalva aqui, até, digamos, eventualmente, como contraponto ao que foi dito aqui. Não me parece que tão somente a extinção do imposto sindical e, eventualmente, até a implementação da pluralidade sindical seriam a solução por si só, né? O histórico da organização sindical brasileira é tão complexo que nós precisamos entender esse modelo de forma mais clara, né? Me ocorre que isso vem sendo dito por muitas entidades sindicais de cúpula. A contribuição sindical, semelhantemente ao que ocorre com as empresas, não é o que está bancando essa atividade. E daí me preocupa, e aqui tenho que fazer a meia-culpa de mudança de entendimento pessoal, aqui me preocupa
é a impossibilidade das entidades sindicais instituírem, por meio da negociação coletiva, formas de custeio que permitirão uma atuação efetiva. Consequentemente, aqui eu não posso deixar de me furtar de fazer essa ressalva. Além da precarização das condições de trabalho, será imposto ao Ministério Público do Trabalho a incumbência de atuar em face de sindicatos que tenham prejudicado os interesses da categoria representada. Ao invés de uma atuação fundada no diálogo, diante de negociações coletivas supressoras de direitos, deverá o MPT questionar aspectos como a legitimidade das entidades sindicais, o processo eleitoral de escolha de seus diretores, bem como a prática de atos de improbidade por dirigentes sindicais. Resta saber se os membros do MPT terão sensibilidade para exercer esse papel tão importante. Requer-se, portanto, do MPT uma atuação de combate efetivo aos atos antissindicais, os quais impedem a plena atuação dos sindicatos em prol dos interesses da categoria. Ao contrário do que pretende o PLC 38/2017, o número de reclamatórios trabalhistas tende a aumentar, tendo em vista o grande descontentamento e sentimento de injustiça que cometerá os trabalhadores, cuja condição certamente será prejudicada. Muitas serão as ações em que se discutirá as cláusulas que retiram direitos previstos na lei, não só pelo conteúdo, mas também pelo procedimento de negociação coletiva adotada pelos sindicatos. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante que me ocorreu a partir do que eu ouvi tanto pela manhã quanto pela tarde. De que a negociação coletiva, enquanto fonte material do direito do trabalho, é uma conquista histórica da classe trabalhadora. É algo que, eventualmente, você não encontra com tanta frequência. A possibilidade dos trabalhadores efetivamente participarem da produção do direito independentemente do Estado. E daí mais uma demonstração da perversidade do projeto em se incorporar, se apropriar de uma conquista histórica da classe trabalhadora para justamente usar contra ela. Ou seja, recorrer ao acordo e à convenção coletiva de trabalho como instrumentos precarizantes. Isso é algo que devemos nos preocupar. Partindo para a conclusão. Como estratégia de contraposição ao modelo que se pretende instalar, além do controle difuso e concentrado de constitucionalidade, e insisto, já falei isso para o Nasser e para outros, quero crer que a supressão de etapas e a provocação direta do Supremo Tribunal Federal é um equívoco. Nós temos aí mais de 2.000 juízes do trabalho espalhados pelo país inteiro, e ainda que possamos vislumbrar uma composição absolutamente heterogênea, eu ainda assim acredito na possibilidade emancipatória da justiça do trabalho de construir uma interpretação desse texto, interpretação benéfica, do que, se for possível, não seja assim. Melhor do que, eventualmente, o Supremo possa fazer no controle da constitucionalidade dessas leis. Tudo bem, fica fácil, né? Mas, além do controle de constitucionalidade, vislumbram-se potencialidades no controle de convencionalidade, a ser realizado no âmbito das ações individuais, coletivas, condenatórias, anulatórias e declaratórias. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o Protocolo de São Salvador, a Declaração Sociolaboral do Mercosul, as convenções da OIT, bem como os demais tratados internacionais de direitos humanos que o Estado brasileiro, ainda que não signatário, figure como Estado-membro, Estado-parte, deverão ser utilizados como fundamento jurídico para se afastar a aplicação de norma que represente efetivo retrocesso social.
Acredito que o direito do trabalho apresenta um viés emancipador, ao passo que busca reduzir distorções econômicos e sociais do capitalismo, além de civilizar a relação de poder entre empregador e empregado. Certamente, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e sindicatos serão convocados a legitimar esse processo de retrocesso social. Mas acredito que isso não ocorrerá. Para tanto, convocam-se as instituições que integram o sistema de proteção social para optarem por uma postura pró-direitos humanos e contra-majoritária frente à pauta de austeridade que se pretende implementar. E agora vai uma crítica, um recado aos marxistas. Para além de uma visão de direito como mera superestrutura destinada a instrumentalizar, no âmbito do conflito de classes, a supremacia de uma classe sobre a outra, o direito, sim, é um espaço de lutas em aberto. Trata-se, portanto, de reconhecer a possibilidade dos operadores do direito em buscar e efetivar práticas emancipadoras, notadamente no que tange aos direitos sociais, nesse embate frente à ordem liberal. Os interesses das corporações transnacionais e do mercado financeiro não podem prevalecer sobre os direitos humanos, principalmente os direitos dos trabalhadores que integram as cadeias de produção que se espraiam por todo o planeta. Enfim, eu quero crer que, por mais que a capacidade das entidades sindicais, e até aqui me ocorre um fato importante que eu até fiz menção numa fala ontem, ou quarta-feira, num encontro que o professor Sidney fez na Federal. Dia 28, eu vi algo fantástico, assim, ou seja, para além do movimento sindical, eu vi gays, negros, velhos, jovens, eu vi até os padres. Ou seja, a indignação é tão grande assim que grupos que, em princípio, não se comunicam com tanta frequência se unem para manifestar protesto ao que está sendo proposto. Mas ainda assim, se a proposta, se o PL passar como está, eu acho que nós teremos muito trabalho, né? E quando eu digo muito trabalho, não é atualizar comentário, né, da lei, para ganhar dinheiro vendendo livro. Não, sim, não é isso. É atuar efetivamente no confronto, seja nas ações individuais, seja nas ações coletivas, seja na negociação coletiva, atuar efetivamente para conseguir superar esse processo de retrocesso que estão tentando nos impor. Obrigado.